Pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área novamente para fazer mais um react aqui, né, de um vídeo do Quadro em Branco, de outro mangá aqui que eu desconheço, né? Esse acho que é só mangá, acho que nunca fizeram, né, adaptação pro anime. Vagabond, eu não sei se pronuncia assim, mas, mano, convenhamos. Eita, nome engraçado, hein? Você tá lendo o quê? Tô lendo Vagabond, igual você. Aí, mano, fala a verdade. Você lê esse nome, fala que você não pensa na hora em vagabundo. Engraçado, mano. Olha as coisas que nós dá risada, vai fazer o quê, né, mano? Nós é assim mesmo, nessa luz. E, mano, eu tô assim atrás de alguns mangás não tão ripados, manja, pra conhecer, pra começar a ler. Pra pegar aí nas férias e tal, até uns não tão longos, né? Atualmente, ó, eu acompanho que é semanal. O Black Clover e o One Piece eu acompanho semanalmente, apesar que o One Piece logo quando sai eu já chablau, eu já vou correndo ler. Black Clover eu dou uma esperada, sabe? Eu espero juntar alguns pra ver qual é, assim, de uma vez, anja. Mas apesar que o arco atual tá tão legal que eu tô lendo praticamente toda semana. Mensal eu acompanho o Boruto, né, que veio de uma fase muito monstra, aí pra mim deu uma caída, mas o último capítulo, que foi acho que o 56, nossa, mano, a história voltou com tudo pra mim. É que eu acho que foi porque tem na capa o Shikamaru, que é o meu personagem favorito entre todos, de todos os universos, manja. E acho que eu me senti um pouco assim, imparcial nesse sentido. E aí estamos atrás de alguns outros aí pra conhecer, né? Enfim, tem a HQ eu tô lendo atualmente a Invincible, né? O Invencível, eu tô quase na metade de Invincible já. E nossa, o One Punch, mano, eu gosto muito, mano. Eu gosto pra caramba, mas tem muito capítulo, então eu não chego nunca em dia. Sei lá, acho que eu devo estar no capítulo 100 de One Punch, mais ou menos. Nossa, é um mangá lindo de ver, né? É um dos meus favoritos, assim. Eu acho que na verdade entre os que eu acompanho, o que eu acho as artes mais bonitas é Black Clover e One Punch, né? Os dois eu acho sensacional mesmo. Eu gosto muito da história também, mas sei lá, eu leio pouco, paro, leio pouco, paro, sei lá, não sei porquê, mas isso acontece. Eu comecei a ler aquele nacional, o Rei de Lata, manja, mano. Nossa, mano, que história boa, hein, mano. Inclusive, se você não conhece, mano, dá uma chance, velho. O autor deixa tudo de graça na internet, tem quase 40 capítulos já, né? Tá lançando agora a versão física também, mas mesmo assim ele lança tudo gratuito na internet. Eu tô gostando muito, mano. Mano, a coloração e as sombras, né, daquele mangá é maravilhoso. Eu li bem pouco, por enquanto eu comecei a ler, sei lá, faz 2 dias, eu li acho que só 3 capítulos, mas tô gostando muito mesmo, né, mano? E vamos apoiar os nossos artistas aí nacional, né? Enfim, agora vamos conhecer aqui Vagabond e o Livro dos 5 Anéis. Mano, o Livro dos 5 Anéis não é um livro famoso lá da China, mano, que é tipo o Arte da Guerra e tal, que é um bagulho assim, que dá dica pros imperialistas, sei lá, tipo o Príncipe Maquiavel. Vou pesquisar aqui no Google. O Livro dos 5 Anéis. Aqui, box essencial da estratégia. O Livro dos 5 Anéis é um texto sobre Kenjutsu e artes marciais de um modo geral, escrito por Miyamoto Musashi em 1645. É considerado tratado clássico sobre estratégia militar do Japão, numa linha semelhante à Arte da Guerra, escrito pelo estrategista chinês Sun Tzu. Mano, com certeza muitos de vocês também leram esse livro aí na adolescência, né? E começaram a se achar o brabo, falando, eu li a Arte da Guerra, agora pode me chamar, exército, pode me chamar que se o Brasil entrar em guerra, que confia que o pai aqui é um monstro. Enfim, vamos ver e play. Foi através do mangá Vagabond que eu tive meu primeiro contato com uma das mais incríveis personalidades da história do Japão, Miyamoto Musashi. Que é o autor, né, dos 5 Anéis. Uma vida que constantemente viajava entre a selvageria e a filosofia, é difícil definir qual seu momento mais importante, suas batalhas como samurai ou suas posteriores obras como eremita. Depois de ler vários volumes do mangá de Takehiko Inoue, resolvi ir atrás da obra máxima escrita pelo próprio Musashi, O Livro dos 5 Anéis. E aqui vem uma parte bem decepcionante. Nas lojas onde eu procurei o livro, seguidamente me deparei com descrições que resumiam o livro como um guia para os homens de negócios que queriam ter sucesso no mercado com alguma marca. Com pouco que eu sabia sobre Musashi, eu já tinha uma ideia do quanto ele era contra o materialismo e o quanto ele defendia isso como filosofia, palavra que raramente vi sendo usada para descrever o livro. E então, com a vontade de responder essa questão como força motriz para escrever esse vídeo, fui atrás da vida e obra
de Miyamoto Musashi. Essa é uma vida que simplesmente inspirou várias obras-primas nas mais diversas mídias, como um dos maiores épicos da literatura japonesa, Musashi, de Eiji Yoshikawa, É muito a legal essa trilogia de música. filmes baseada nesse livro de Hiroshi Nagaki e o próprio mangá que eu já mencionei anteriormente. Todas são obras aclamadíssimas que eu recomendo fortemente. Mas para entender toda a história do Musashi, a gente tem que voltar para quando ele ainda nem mesmo tinha recebido esse nome, e era chamado Shimen Takezo. Nascido em 1574 na província de Mimasaka, as histórias que narram sua vida costumam partir de um ponto comum, a Batalha de Sekigahara. É importante situar que esse conflito aconteceu logo após um longo período de paz no Japão feudal. Depois de quase 200 anos de instabilidade onde os daimyos, que eram os grandes senhores de terra, viviam em constante guerra civil, sem uma figura central de autoridade, Toyotomi Hideyoshi tinha finalmente conseguido unificar o país sobre regras que impediam que os outros poderosos se voltassem contra ele. Depois de 2 tentativas sem muito sucesso de guerrear fora do seu território, Legal. Hideyoshi acabou falecendo, deixando seus comandantes jurados ao seu filho ainda novo, que iria assumir o governo assim que crescesse. Mas um Legal. deles discordou. Que Ieyasu anime que é Tokugawa. aquele ali, será? A Batalha de Sekigahara é exatamente esse momento onde os fiéis a Hideyoshi se encontram em sua maior disputa com os opositores, aliados a Tokugawa, Nossa. que acaba saindo vitorioso e dá início à Era Edo. Nesse embate, Musashi, ainda Takezo na época, faz parte do lado perdedor com apenas 16 anos. O engraçado Nossa. é que no século X, os samurais eram contratados pelos senhores feudais com uma finalidade belicista, de exército mesmo. Mas quando se instaura esse novo período de paz e as técnicas militares já começam a se renovar e adotar diversas características do estilo ocidental, eles acabam perdendo um pouco o propósito. Então inicia todo um culto à figura dos samurai samurais que contra começam a se arma, né? tornar Não dá. burocratas ou abrir dojos para receber discípulos e perpetuar a arte da espada. O rígido código de conduta dos samurais ainda pode ser sentido na atual sociedade japonesa, com ideias de honra, educação e organização que até hoje pressionam o japonês moderno. Mas o Takezo Verdade. não seguia nada disso. Andava sempre sujo, não respeitava regras de conduta e ganhava a maioria dos combates na base da força bruta, já que É tinha tipo um porte Oden, físico né? um pouco mais avantajado do que a média japonesa. Nossa, muito Oden. Vagabond Será é que foi retratado como um esperado? verdadeiro selvagem, movido apenas pela vontade de ser mais forte. Isso muda quando ele tem seus primeiros contatos com a filosofia budista através do monge Takuan. É ele que na clássica passagem amarra e pendura Takezo por dias em uma árvore. O que ele quer provar é que essa postura de estar sempre pronto para matar qualquer um que se aproxime, afiando e apontando sua alma contra tudo e contra todos, demonstra o quanto ele sente medo das pessoas. Demonstra o quanto sua vida é mais sobre os outros do que ele próprio, e chega um Nossa. momento em que ele precisa olhar para dentro de si. Mas para quem está nadando no meio do mar, é difícil perceber toda a extensão do oceano. Como o budismo defende, se ficar apegado a uma folha, você não enxergará a árvore, e se ficar apegado a uma árvore, não enxergará a floresta. Todas essas são frases de monges que, assim como o Zen budismo, Legal. à medida que vão passando pela vida de Takezo, vão ampliando seu pensamento, criando essa invisível ligação com a natureza e construindo então a figura de Miyamoto Musashi. Mesmo que só muito depois, Musashi percebe que se tornar um samurai não se trata apenas de vencer duelos, apesar de ter vencido mais de 60 durante sua vida, chegando a derrotar sozinho grandes escolas consagradas na esgrima. Nossa. Esses duelos são narrados com primor pelo livro, os filmes e o mangá, com seu traço lindo. A luta com seu maior rival, Sasaki Kojiro, no último filme da trilogia Samurai, é um dos momentos mais incríveis que eu já vi em questão de cinema. E, inclusive, é nessa luta que Musashi demonstra Obrigado, especialmente mas nunca sua assisti. capacidade de estratégia, talhando um remo para compensar sua diferença de alcance e colocando o sol às suas costas, ofuscando a visão do oponente. O que Musashi 20 anos mais tarde veio a chamar de Caminho da Estratégia é o que ele descreve em seu livro Gurin no Sho, ou o Livro dos Cinco Anéis. O resultado de toda essa caminhada é não só um livro de estratégia militar, onde ele ensina em detalhes posturas de batalha, mas também um livro de filosofia. Ele critica o espírito mercantilista, onde homens dão mais importância para a forma do que para o conteúdo, apenas para chamar atenção para coisas que cada vez mais vêm se tornando produtos, além de apontar a limitação das outras escolas em relação a algumas tradições, como treinar sempre a espada longa com as 2 mãos, por exemplo. O estilo criado por Musashi, o Niten Ichiryu, ficou marcado pelo uso de 2 espadas ao mesmo tempo, uma longa e uma curta. Esse é um Aí livro que depois motiva vem a o aprender sobre todos os tipos de Sartório. arte, e a divisão em capítulos, ou anéis como ele prefere chamar, não por acaso faz referência a elementos da natureza, passando pelo livro da terra, da água, do fogo e do vento. Mas o que mais me chama a atenção é o 5º e último livro, o livro do vazio. O vazio, segundo o próprio Musashi, é a ausência de tudo, A o figura desconhecido. do eterno Mas é só retorno. conhecendo o que existe que podemos reconhecer o que não existe. Há no mundo quem erroneamente interprete o vazio como tudo que é impossível de compreender, mas o ponto final do livro é exatamente o oposto disso. O momento onde, depois de absorver todo o conhecimento, você abre mão dele se tornando um só com o universo, esse é o vazio. Reforçado pelo budismo, um símbolo muito Nossa, comum legal. entre os mestres samurais é o Enso, um círculo perfeito, feito em apenas uma pincelada que demonstra o estado expressivo do artista naquele momento, onde o conhecimento deixa de ser algo que você aplica e se torna você.
Um dos meus momentos preferidos de Vagabond acontece no volume 9, provando essa forte ligação entre indivíduo, espada e natureza. Musashi recebe uma flor, e ao observar o corte feito nela, sente algo especial. Ele tenta repetir o corte, mas continua percebendo facilmente a diferença entre eles. No resto da edição, acompanhamos as tentativas de Musashi de reproduzir o corte e sua busca por quem havia enviado aquela flor que os outros samurais nem viam nada de especial, mas que apesar do corte, continuava viva. O ponto é que ao mostrar essa conexão com a natureza, o mangá nos dizia o quanto o samurai que havia feito aquele corte era experiente, próximo do vazio posteriormente descrito por Musashi. Esse que, ao perceber essa sutileza, mesmo ainda jovem, já se mostrava no caminho certo. Isso me lembra uma parábola de Buda, que em um de seus sermões para seus discípulos mostra uma flor, sem dizer uma palavra. Apenas Mahakasyapa, seu melhor discípulo, responde com um sorriso, e é assim que ele demonstra que entendeu o sermão. O que Buda transmite com isso é a ideia do não conhecimento, quando você se torna flor e então se torna o próprio conhecimento. Musashi defendia a arte da não espada, onde o samurai se tornava o todo através do vazio. Pintor, filósofo e o maior samurai de todos os tempos, seus ensinamentos podem ser aplicados nas mais diversas esferas, mas é estranho ver eles sendo resumidos a vendas e negócios, já que a arte e o espírito sempre foram maiores para Musashi do que a forma e os bens materiais. Ele nega essas coisas. O livro dos 5 Anéis é sobre abrir mão de tudo que é inútil, buscar conhecer o mundo e então se despir de todo esse conhecimento. É a obra dessa grande personalidade que inspirou grandes histórias que inspiraram outros grandes artistas. Diógenes, o cínico, é bem assim também. Através não de uma marca, É bem mas da filosofia arte pré-socrática. que essa história vai ser eternizada. Tem outro anime que fala algo disso da espada. Ah, um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Meu nome é Vilã Henrique, de saga, né? eu queria mandar um abraço pro Juan, que Lars descobriu a fala trilha isso. que eu tinha usado nos subtítulos do último vídeo. Pra quem ficou curioso, eu tirei de um episódio aleatório de Cavaleiro do Zodíaco, por algum motivo funcionou na proposta. Pra quem não for aqui, se inscreve no canal, dá uma olhada na nossa campanha no Apoia-se, porque adoramos receber o pessoal nos nossos grupos pra discutir todo tipo de assunto. Muito massa. Até o próximo vídeo. Muito doido, mano. Que legal. É uma história real, então, mesmo, né? Nossa, enfim, é uma figura histórica e tudo mais. Eu não tinha ideia disso, não tinha ideia mesmo. E é legal, né, mano? Como que a gente consegue perceber várias referências assim, né? Realmente muito legal essa questão da busca da filosofia dele de vida, né? É muito de mim, mano. Muito do que eu sou hoje como pessoa, eu devo à filosofia oriental. Porque, mano, eu lutei jiu-jitsu e judô durante 9 anos. Calma, dos 9 aos 16, não, 7 anos, 7 anos da minha vida, enfim, todo o meu período aí de pré-adolescência e adolescência, né, querendo ou não, é um momento ali que você vai começar a fincar seu pé no chão mesmo, né, e construir sua personalidade, você vai entendendo quem você é, quem você quer ser, né, você vai absorvendo as filosofias de vida e tal, e vai se construindo, né, essa fase da vida é muito importante, que talvez muitos que estão assistindo esse vídeo estejam, né, então, cara, vai atrás de boas referências, mano, aproveita esse tempo pra ler muito, mano, de verdade mesmo, escuta aqui um adulto mais velho falando isso, mais velho, eu tenho 23 anos, mas enfim, já tenho uma certa vivência. Você nunca vai ter tanto tempo pra ler igual você tem agora, caso você seja adolescente, mano. Eu aproveitei muito bem essa fase, eu li muito, mano, e tipo, muito mesmo, e cara, eu sou muito feliz por isso mesmo, sabe? Eu construí uma base, assim, de conhecimento de mundo muito boa mesmo, sabe, mano? Mete a cara mesmo, tenta ler livro difícil, às vezes você não vai entender, né, mano? Eu lembro quando eu tava no 9º ano, eu tentei ler Inferno do Dante, eu não entendi nada, mas pelo menos tentei, né? Quando eu tinha 14 anos, eu inventei de ler O Príncipe do Maquiavel, li mesmo, entendi pouquíssimo, mas fui perseverante até o fim, nessa mesma fase eu li o Discurso do Método, mano, do Descartes, mano, livro dificílimo, hoje eu como pesquisador na área da filosofia, né, dentro da universidade, eu tenho dificuldade de entender, meti a cara lá naquela idade, e, mano, não me arrependo mesmo, e outras coisas também, né, enfim, é muito importante, né, você conhecer todos os clássicos, assim, da história da humanidade, porque eles são sempre citados mesmo, né? E clássicos da cultura nerd também, lê. Nossa, Narnia, Senhor dos Anéis, que mais? Deixa eu olhar aqui. Guia do Mochileiro das Galáxias, o saga aqui famoso, Batman ano 1, enfim, mano, aproveita pra criar toda essa base, sabe, de conhecimento de mundo nessa época. Se divirta também, lógico, faça esportes, se socialize, sai bastante com seus amigos, isso é muito importante se conectar com os outros, mano, mas também é muito bom, né, muito bom. Eu criei uma base, assim,
intelectual já nessa época que eu não me arrependo nem um pouco, nem um pouco mesmo. E aí, né, dos meus 9 a 16 anos, eu vivia, mano, dentro de um dojo, né, dentro do tatame. Eu lutava jiu-jitsu e judô, eu treinava praticamente de segunda a sábado, né, e eu competia, eu fui pra 3 campeonatos mundial, né, um deles eu fiquei em terceiro, meu maior título foi campeão pan-americano, né, foi muito legal o campeonato pan-americano, inclusive, porque eu ganhei de um maluco que tinha ganho de mim no campeonato brasileiro. E eu treinei focado pra treinar aquele moleque, cara. E eu ganhei daquele moleque, mano. Nossa, mano, foi muito emocionante. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, sabe? E eu tinha aula, né, eu falo assim de coração mesmo, a equipe Tomiyama, devo muito a eles mesmo, e o grande sensei Silvio Tomiyama, né, ele era filho do Antoku Tomiyama, do Shihan é tipo um mestre em japonês, né. E, enfim, que Deus o tenha, a gente perdeu ele faz 2 anos. Eu aprendi muitas coisas com ele também. E ele aprendeu a lutar judô, karatê, jiu-jitsu lá no Japão mesmo, nas areias das praias. Ele veio pro Brasil sem saber nada assim de português, nada, sabe? Veio com a cara e com a coragem. Tem uma história dele que eu nunca esqueço, eu sempre conto, né? Que é muito boa. Que ele sempre contava essa história também, mas nunca perdi a graça. Que é quando ele foi no mercado aqui no Brasil, ele não sabia falar português ainda, né? E ele comprou um queijo. E ele falou, nossa, tá barato e tal. Eu fui todo feliz pra casa comer o queijo. Na hora que ele cortou o queijo e colocou na boca, descobriu que aquilo era uma pedra de sabão. E não era queijo. Nunca esqueço dessa história. E, enfim, muitas parábolas, muitos ensinamentos aí eu aprendi com eles nesses anos. O respeito à hierarquia, assim, sabe? Dentro dessa cultura nipônica, é algo de outro nível, sabe? Que nem eu passava na frente dele, eu tinha que cumprimentar. Quando eu entrava no tatame, tinha que cumprimentar, né, o tatame e o Jigoro Kano, né, que ficava lá, o quadro do fundador do judô. Sempre tinha que cumprimentar primeiro quem tinha faixa maior, sabe? Eu aprendi muito nisso também. E era uma questão de humildade, né? Eu nunca esqueço da parábola que ele sempre falava do arroz. Que o arroz, quanto mais cresce, né, mais maior é ótimo. Quanto maior ele fica, mais ele se curva para não se quebrar com o vento. E assim deve ser a gente também. Quanto mais nós crescemos, mais a gente deve se curvar pra gente não ser quebrado pelos ventos da nossa arrogância também, né? Enfim, e aí, mano, eu fui vendo esse vídeo aí agora, eu tô meio emocionado falando muito, porque, cara, eu tô lembrando de tudo isso, sabe, mano? É muito verdade. Muito verdade, muito legal ver essa figura histórica, que pelo que eu entendi, muito disso que eu tive contato assim, né, com essa cultura oriental, eu tive, então, indiretamente, sem saber, contato com a vida e a obra dele, né, a filosofia de vida dele. Muito legal, cara, muito legal, né, como que as coisas se relacionam. E, velho, a gente percebe aí várias outras relações, né, eu lembrei da figura do Thor lá em Vinland Saga, né, que ele fala que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada, tem grandes chances de ter sido inspirado aí, né, e é legal, mano, como que as pessoas, assim, mesmo sem ter o contato, provavelmente, chegam à mesma conclusão, às vezes, né, ele falava bastante aí de algo que os pré-socráticos falavam, né, os filósofos pré-socráticos, que era a busca da ataraxia, né, para os pré-socráticos a busca da ataraxia era supressão de pensamentos, você conseguia atingir aquele nível que você não conseguiria pensar, né, você não conseguiria pensar porque você quer mesmo, né, e aí você conseguiria atingir um estado de vida boa mesmo, né, e os pré-socráticos não estão preocupados tanto com o conhecimento, com política e tal, igual, enfim, os 3 porquinhos lá da filosofia, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, eles estão mais preocupados com como eu ter uma vida boa, né, e eles tiveram essa ideia que é bem interessante mesmo. Os pré-socráticos têm muito pra nos ensinar até hoje, né, velho, até hoje mesmo. E ele chega a uma conclusão parecida, né? Mesmo estando, enfim, em outro continente e tudo mais, né? Nossa, mano, legal, velho. Parece bem interessante essa história, né, mano? Eu não sei, ele não falou aqui, não sei se deve ser longo. As artes são lindas também, né, mano? As artes são lindas também. E, cara, tempo a gente não tem muito, mas eu vou ler ainda, assim, esse mangá. Fiquei com vontade mesmo de ler ele, mano. E é legal, né, mano? Legal a gente conhecer, assim, outras histórias não tão ripadas, né, mano? Muito boas, né, também. Que, enfim, a gente só cresce, né, mano? Inclusive, deixa aí nos comentários, por favor, mano. Deixa aí, por favor, outros mangás, assim, que você conheça, que não são tão ripados, mas
são legais também. O que eu quero saber, mano, ó, é interessante a gente conhecer aí, né? Inclusive, se tiver vídeos, enfim, falando sobre eles, deixa aí também, mano, pra gente ver, né? A gente conhecer junto, é muito bom, muito bom. Isso mesmo, a gente crescer junto, velho. E se você não quer perder esses vídeos, então já deixa seu react aqui. Velho, você viu até aqui, mano, dá um like, por favor, mano. Não te custa nada e me ajuda muito, velho. Faz esse favor aqui pro tio, seu vagabonde. E todas as minhas redes sociais são @ChrisDev. Tamo junto, meu bom. Até a próxima. É nóis e fui.